Olá, meu povo, bom dia, mais uma vez aqui no nosso Café com o Pai Lava. Café com o Pai Lava. Café com o Pai e a Palavra de Deus. Isso, né? Café com o Pai e com a Palavra de Deus. Eu tô dando risada aqui porque nós estamos aqui igual um boiadeiro, é isso? É, tô parecendo um boiadeiro. Só tá faltando o quê aqui? Comprar os bois. Só tá faltando comprar a bota, né? Você precisa ter a bota. Comprar as botas e os bois. A bota e os bois, né? Agora... O chapéu ela já achou. O chapéu já arrumou. O chapéu nós já arrumamos aqui, ó. Café com o Pai Lava aqui, né? Ai, gente, nossa, estamos felizes aqui por mais um dia estar aqui nessa manhã. Tá de... Como é que chama? Tá de bengala nova aí, no oi aí? Bengala nova. Bengala nova? É, a bengala aí, nova. A bengala de quem tem idade, né? É. Essa bengala. A bengala depois que passou dos 40, a gente tem chegou que usar na casa do ENTA, tem que usar a bengalinha, né? É. Como eu sou novo ainda, não cheguei na casa do ENTA, eu não uso ainda, mas já tô ficando meio cegueiro. Já vai chegando perto. Tô chegando já, né? E eu, quando eu fecho o olho, não vejo nada. Eu também. O senhor também? É. O senhor fecha o olho? Eu tenho um problema, assim, quando eu vou dormir, eu não vejo nada. Vai dormir e não veja nada? Não vejo nada. Dormiu, quando eu fecho o olho, acabou. Fecha o olho e não vê nada? Não vê mais nada. E quando come também, a fome? A fome vai embora. Vai embora na hora? Onde eu estava quase morrendo de fome. Vim almoçar quase 4 horas. Mas comeu? Aí a fome foi embora. Graças a Deus foi embora. Onde o senhor fez os exames? Fui fazer exame. Foi fazer exame certinho, deu tudo certo? Fui lá com o médico lá e fazer um exame médico. Foi bom. É isso aí. Tem que se cuidar, né? Tem que cuidar, se não cuidar, se cuidar, pega. Se não cuidar, o bicho pega. Tem que se cuidar. É isso aí. Bom, gente, antes da gente iniciar aqui, eu quero dar um abraço para Letícia Martins, que tem lá, já deu uma comunicação no nosso canal. Também a Olga Soares. A Olga Soares está pedindo até oração. Vamos ficar orando para sua mãe. Orar por ela. Orando por ela, orar para sua família, para sua mãe. Viu, Olga? Obrigado aí por ter compartilhado aí as suas informações lá no nosso canal. E também a Sandra Cavalcante, que é do Jardim Clipe. Jardim Clipe tá sempre ligado, aí, né? Graças a Deus. Quero mandar um alô também pro meu cunhado, o Eli. O Eli tá... Olha, ele não perde um programa, não perde. Isso, o Eli, eu conheço. Isso, gente boa. Raquel Rodrigues, enfim, muita gente que tem conectado. Compartilhado com nós. E a palavra tem chegado em vários lugares, né? Graças a Deus por isso. Você que perdeu aí, ó, não esqueça, vai dando um sinalzinho. Você entrar lá no Google, colocar Café com Pai Lava Josias, vai sair todos os nossos vídeos, aí você vai ver. Muito né? bem. E hoje nós estamos dando sequência aqui ao nosso estudo. Não pode esquecer que tem aquele estudo lá que nós estamos preparando, hein? Aquele lá sim. Aquele é um estudo muito bom. Estamos preparando um estudo aí. Vamos falar. Só que eu não tinha observado aqueles estudos. O senhor não tinha... Olha, a enciclopédia não tinha observado. Não tinha. Eu chamei a atenção dele de um texto aqui, que é muito comum, todo mundo lê. Eu falei, vamos meditar nesse texto aqui. O senhor não tinha observado esse texto? Não, li várias vezes, mas nunca tinha parado para observar. Se ele não tinha parado para observar, para você ver que é coisa boa então, hein? É coisa muito boa. E nós vamos falar, no próximo, né? Depois que a gente passar sobre depois jejum. Depois que terminar o jejum, nós vamos... Isso, volta para cá. Bom, estamos falando então sobre jejum. Ontem nós falamos sobre... como que deve ser feito o jejum, né? A pessoa não pode ficar se mostrando que fez o jejum, não deve ficar falando para todo mundo que está jejuando, não é isso, João? Mas o jejum, ele é importante na nossa vida. Com certeza. Ele é importante, você que tem uma vida espiritual, né? Agora, como o que fazer, o que você deve fazer durante o período que você está de jejum? Pode trabalhar? Pode trabalhar? Pode. Pode trabalhar normal? Não tem problema. Não é só porque está em jejum, ficar assim sem fazer nada o dia inteiro? Pode trabalhar. Pode trabalhar, né? E aí trabalha normal? Eu jejuei muitas vezes trabalhando. Trabalhando, né? Agora tem que ficar sempre atento, né? Eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu estava trabalhando. Olha, ele estava trabalhando, tá vendo? Recebeu o batismo do Espírito Santo e estava trabalhando. Então, o jejum você pode fazer e quando está trabalhando. Normalmente, a hora que no próximo bloco, nós vamos falar sobre o período, o tempo que se deve fazer o jejum. Vamos falar aqui só os comos, depois a gente fala o período, né? Mas você pode estar trabalhando. Agora, você tem que estar muito concentrado na sua vida espiritual, né? Você precisa ler a Bíblia, você ouvir um louvor de adoração ao Senhor,
Você pode até falar línguas estranhas, né? Com quando certeza. você estiver no jejum. É. Então, você precisa estar conectado, porque o jejum que nós estamos falando aqui não é um jejum para você ir lá fazer exame. É um jejum por um acaso. Por um acaso. Um jejum. Eu vou jejuar. Não vou jejuar. Pode, né? Tem que ter o objetivo do jejum. Tem que ter o objetivo e depois nós vamos falar dos objetivos também. Certo. Então, precisa ser um jejum voltado para a sua vida espiritual, porque às vezes ele tem uma finalidade. Com certeza. Né? Inclusive, a Bíblia diz que determinadas coisas só se vence com o jejum. O que está escrito na Bíblia aí? O que Jesus falou quando os discípulos queriam fazer cura, queriam expulsar demônio e não estava conseguindo? Olha o que está escrito, meu João. Vamos dizer aqui, por exemplo, São Mateus capítulo 17, capítulo 17, versículo 17, começa assim, ó. E Jesus respondendo disse, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Ele estava expulsando o demônio do menino. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, olha aí, em particular, disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhe, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se será expulso, senão pela oração e pelo jejum. Aí, tá vendo? Então, os discípulos se viram numa situação onde tinha uma pessoa que estava endemoniada, né? Aí eles tentaram orar, e o espírito não saiu daquela criança, não saiu. Aí chamaram Jesus, acorde nós aqui. Jesus, aí trouxe o menino, Jesus foi e expulsou. Orou na hora. Aí os discípulos pegaram Jesus em particular, falou assim, mestre, por que a gente não tem condição de expulsar esse demônio? Como é que é esse negócio aí? Por que a gente não conseguiu? Aí Jesus falou assim, olha, isso daí vocês não conseguiram porque vocês não estavam com fé, não é isso? É isso. Vocês estavam com uma fé muito pequena, vocês não conseguiram. E tem um outro detalhe mais importante. Essa casta de demônio, esse tipo aí de espírito, ele só sai se a pessoa estiver na oração e também no jejum. Né? Então existem situações que você precisa estar preparado espiritualmente para você enfrentar o desafio que você faz. Né? Então o jejum você deve se fazer o jejum para quê? Para você, às vezes você precisa da revelação da palavra. Faz o jejum, você vai receber a revelação da palavra, né? Você quer uma cura espiritual, você quer ter um momento íntimo com Deus. Então você vai fazer um jejum para que você esteja mais próximo de Deus, né? Com certeza. Eu costumo dizer assim, João, quanto mais fora da terra você está, mais próximo de Deus você se encontra. Com certeza. Né? Por exemplo, quando você se abstém dos alimentos, quando você tira um momento para dedicar a Deus e tal. Então, é importante que você, nessa condição, você jejuar para essa finalidade. Vamos dizer assim, Josia. Quanto mais você estiver fora das obras da carne, se aproxima mais. Vai aproximar de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, meio capciosa aqui. A pessoa que está em jejum, ele pode ter relação sexual? É bom não ter. É bom não ter? Então, ó, se você está em jejum, a enciclopédia está dizendo que é bom não ter. Sabe por quê? Porque quando você está em jejum, você não deve fazer a relação sexual. Sabe por quê? Porque são obras da carne. Você está alimentando a sua carne. Mas não pode ser por muito tempo, não. Tem que ser só por um período. Lá em 1 Coríntios fala isso. Fala isso? 1 Coríntios fala isso. Até isso a Bíblia fala? A Bíblia fala, apartar. Não, fala assim em vários lugares também. Para assim, apartar. Você, lá também, a Bíblia fala assim, Josué falou assim, ó, não vos chegueis a mulher. Moisés também falou assim, não vos chegueis a mulher para a santificação. Para a santificação, né? Não chegueis a mulher. Mas não pode ficar muito tempo também longe, que a Bíblia também fala isso. Aí Coríntios fala que não pode apartar por algum tempo, depois ajuntar de novo, para que Satanás não entre nesse... Deixa eu dar um conselho aqui, né? Estão falando de jejum aqui, ele está querendo dizer o seguinte, que nós falamos que para fazer o jejum, é importante, o ideal é que você não tenha relação sexual, mas se você vai fazer um jejum
por um período muito extenso, é bom não ficar muito tempo, né? Tem que voltar porque... uma semana, 10 dias, tem que cuidar, né? Porque senão... O Satanás aproveita essa oportunidade, né? E solta senão abre a concorrência, né? Aparece uma bandeja. Né? Dá uma bandeja aí. Inclusive, Josias, é o seguinte, nós estamos falando sobre o jejum, a pessoa tem que procurar jejuar e ficar na vigilância, porque em qualquer momento pode aproximar o inimigo da fazer a gente pecar. A pessoa que está em jejum tem que ficar sempre atento, porque o inimigo, a Bíblia diz que ele anda de redor, bramando como leão, então a qualquer momento ele pode chegar com uma oferta, alguma coisa, né? Então, falamos aqui hoje, né, sobre o jejum, que você tem que fazer um jejum para a sua vida espiritual, né? Depois nós vamos falar os comos, tá? Nós vamos falar o tempo, como é que se faz o jejum. E qual que é o benefício que o jejum traz para nós? A gente fica mais próximo de Deus, você pode fazer o jejum para Deus revelar a palavra, você pode ter um jejum para você ter uma comunhão íntima com Deus, para você receber a presença de Deus na sua vida. Você fica, olha, você que nunca fez o jejum, vou te dar um conselho aqui, ó, passa a fazer. A hora que você fizer um jejum, da forma que nós estamos falando, tipo assim, ó, você levanta, vou dar aqui já uma dica, amanhã eu vou falar melhor, mas você começa o jejum, tem várias formas. Meu pai falou ontem que ele já fez muito jejum, começa meia-noite e vai até meio-dia do dia seguinte, do mesmo dia, né? Então, vai dar 12 horas, né? 12 horas. Então, 12 horas de jejum. Quando você faz isso, você está muito ligado, você está ouvindo hinos, você está com sua vida espiritual bem atenta, você percebe que o dia seu é uma maravilha, você fica uma pessoa assim, muito leve, muito leve. Então, passa a fazer o jejum que você vai ver quanto a sua vida espiritual melhora. Porque o objetivo principal do jejum é para você alimentar a sua vida espiritual. Por isso que tem que se abster dos alimentos. Por isso que tem que se abster dos alimentos, né? Então, é muito importante você começar a praticar. Pelo menos o ano tem 12 meses. 12 meses. Faz pelo menos uma vez por mês. Que ao final do ano você vai fazer 12 jejum, né? Ou então faz uma vez por semana, que você vai, durante um mês você vai fazer 4 jejuns, né? E começa a criar um hábito. E tem um monte de benefícios. Depois eu vou falar dos benefícios do jejum. Vou falar, até emagrece, sabia? Até emagrece também. Emagrece. Você tá querendo fazer regime, querendo comprar um monte de remédio aí, ó, começa a fazer o jejum que você une o útil ao agradável, né? Então, aí depois nós vamos falar também, seu João, quanto tempo que eu devo jejuar, qual é o período de tempo, né? Isso é importante. Isso é importante. Amanhã nós vamos falar sobre quais os tempos que se deve se fazer o jejum, quanto tempo se deve fazer, qual que é o objetivo principal. Então é importante eu reafirmar aqui que o jejum é um alimento espiritual. Você abstém-se do alimento natural e você se alimenta do espiritual. Não é isso? Você se abstém do natural e se alimenta do espiritual. Então, é importante você fazer o jejum. Agora tem que ser com vigilância, né? Na consagração, teve uma pessoa que casou. Ele casou e assim que ele casou, ele falou, eu vou agora ficar em consagração e jejum. Inclusive, ele ia pro monte todo dia depois que casou. Aí ficava no monte, o que aconteceu? A mulher largou ele e arrumou outro homem. Mas desse jeito tem que tomar cuidado. Né? Cuidado. Porque é assim, ó, a gente precisa tomar cuidado, porque mulher e cliente, se você não cuidar, o concorrente cuida. Concorrente cuida, de verdade. Concorrente cuida, né? Tá cheio de concorrente. Tá cheio de concorrente, tá cheio de carrião aí, querendo os caras. O senhor cuidou da sua durante 60 anos. 60 anos, cuidou ali, braço de ferro ali e tal, né? Então, tem que cuidar. Não esquece disso, ó. Cliente e mulher, se você não cuidar, o concorrente cuida. Então cuida e custa caro. Vai orando, jejuando, mas vai vigiando. Orando, jejuando e vigiando. Vigiando, é isso que a Bíblia fala, né? Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido, amanhã nós vamos encerrar essa série falando sobre jejum. Aí nós vamos falar sobre o tempo que se deve jejuar, né? Quais são as regras dos tempos que deve jejuar e os principais motivos, se posso jejuar para um trabalho, se eu posso jejuar
sei lá, eu vou falar amanhã para vocês entenderem, tá bom? Fica ligado aí que amanhã a gente vai falar. Você não falou hoje? Nós esquecemos do sinal. Ó, não esquece de quê? Fazer o quê? O sinalzinho. Dá um sinalzinho lá para fortalecer o canal. Nós esquecemos, Então, ficamos tão empolgados com o jejum aqui, né? Eu acho que é o chapéu que tirou a nossa... Pessoal, depois fala do nosso visual aqui, porque agora nós estamos no visual novo. O visual aqui da dupla. Como é o nome da dupla mesmo? A dupla Marmita e Marmota. Ah, Marmita e Marmota. A dupla é Marmita e Marmota aqui. Tá aqui meu paizão aqui. Então nós estamos aqui nessa peleja, que agora nós já somos agora boiadeiro, né? Boiadeiro. Só falta os boi. Falta os boi e a bota. Os boi e a bota. O chapéu nós já arrumamos. Se tiver alguém que quiser doar o boi aí, nós estamos à disposição, né? Manda pra cá que a gente cuida aí. Tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.